Sejam bem-vindas a mais uma live do Cantinho da Nutri para a gente falar sobre tratamento natural da síndrome do ovário policístico. Então, se você é mulher, é portadora da SOP e tem sofrido com os sintomas da síndrome, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, dificuldade para emagrecer ou para aumentar a massa muscular, acúmulo de gordura abdominal, cansaço, fadiga, vontade de doces. Se você se identifica com tudo isso, fica comigo aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que a live de hoje vai poder te ajudar. Afinal de contas, hoje é domingo e domingo é dia de live de perguntas e respostas. Então eu tô aqui para solucionar a sua dúvida, para tirar a sua dúvida, para explicar sobre o que você tem dúvida. E para isso você só precisa deixar a sua pergunta aqui na caixinha dos stories, combinado? Então não façam perguntas para mim nos comentários, porque eu não consigo ler. Gente, eu treino, eu tento, mas cara, não rola. Ou eu presto atenção nas perguntas e nas respostas que eu tô dando, ou eu fico tentando realmente acompanhar o chat. Então, se você tá aqui ao vivo comigo, deixa sua pergunta na caixinha de perguntas, que eu vou ter o maior prazer do mundo de te ajudar. E se você tá assistindo a live na reprise, né, se você não conseguiu pegar ao vivo, mas tá assistindo a gravação, pode deixar sua dúvida também comigo nos stories ou no direct, e eu vou ter o maior prazer do mundo de te ajudar. Afinal de contas, para quem não sabe, sou eu que respondo 100% das perguntas e das mensagens que chegam para mim no Instagram. Então, corre lá e deixa o seu comentário, deixa a sua história, deixa o que você quiser deixar pra mim, que a gente vai bater um papo depois disso. Combinado? Gente, vamos lá. Perguntas e respostas, né? Vou abrir aqui a primeira pergunta, mas antes eu quero pedir um favor pra vocês. Vocês sabem que 20% das mulheres em idade fértil são acometidas pela síndrome do ovário policístico, né? A SOP é uma das doenças mais comuns na idade reprodutiva e é a principal causa de infertilidade das mulheres em idade fértil. Só que somente metade das mulheres são diagnosticadas corretamente, ou seja, metade das mulheres não sabem que são portadoras da SOP ou foram diagnosticadas quando muito novas e acabaram, né, meio que esquecendo, deixando passar esse diagnóstico. Ou ainda, quando foram diagnosticadas, foram orientadas a usar anticoncepcional como tratamento e acreditam que, através desse medicamento, elas obtiveram a cura e por isso não apresentam mais sintomas, né? São mulheres que usam anticoncepcional aí por 10, 15, 20 anos e elas só vão se dar conta de que a SOP não deixou de existir e ela não foi curada quando elas param esse remédio na tentativa de engravidar. Então, é fundamental, é importantíssimo que a gente fale sobre a SOP, né? Aqui embaixo, onde vocês podem deixar os comentários, tem um desenho de um aviãozinho. Se você clicar nesse desenho, você consegue mandar esse vídeo para as pessoas que estão aí na sua lista de amigos e melhores amigos. E fazendo isso, você me ajuda a chegar em mais pessoas, em chegar em mais mulheres e levar informação para essas pessoas que talvez não tenham o diagnóstico correto ou que não estejam tratando a síndrome do ovário policístico porque não percebem a importância que existe nesse tratamento. E quanto antes a gente começa o tratamento, quanto antes a gente começa a se cuidar, melhor para nós, melhor para nossa saúde, melhor até para a saúde dos nossos filhos, se o seu desejo for engravidar e constituir família, tá bom? Então eu vou pedir a sua ajuda aqui para que você mande e me ajude, né? Para que mais pessoas cheguem a essa live, para que mais pessoas tenham acesso às informações que eu passar aqui e às respostas que eu vou dar das perguntas que foram feitas, tá bom? Primeira pergunta é da Bia. O whey não pode ser consumido por quem tem ou por quem possui a SOP. Provavelmente ela estava na live da quinta-feira, né? Que a gente falou sobre o whey protein. Mas existe algum suplemento que possa ser? Bia, seguinte, quando a gente fala em suplemento, a gente está falando em um produto altamente industrializado, né? Um produto que passou por uma série de procedimentos industriais para que ele seja vendido dentro de um potinho com uma validade extremamente alta, de preferência com um sabor gostoso e uma consistência que agrada. Isso faz com que o produto, qualquer tipo de suplemento, seja muito rico em adoçante, corante, conservante, e é por isso que eu faço a contraindicação, tá? O problema do whey em si é que ele é insulinotrópico, ele aumenta a nossa liberação de insulina. Então, quando a mulher é portadora da síndrome do ovário policístico e usa o whey protein, o whey acaba favorecendo ela a liberar mais insulina, e isso pode agravar a resistência à insulina dela e, consequentemente, isso piora os sintomas da síndrome do ovário policístico para a mulher portadora, tá? Então, o whey tem tem mais esse desagrado, tem mais essa desvantagem. Quando a gente fala de outros suplementos, quais seriam outros suplementos? Por exemplo,
sei lá, carboidratos, né? O oximase, dextrose, maltodextrina. Cara, eles vão atuar aumentando muito a insulina por serem fontes de carboidrato. Suplementos alimentares com o objetivo de substituir refeição, como é o caso da... Como que é o nome, gente? Me ajuda aí. Enquanto isso, apresento para vocês a Ana Vitória. A Ana Vitória agora está na nossa live. Ana, você vai ficar até o final respondendo o pessoal do chat. Comenta aqui. De domingo, normalmente, ela não consegue entrar, mas já que ela está, vamos abusar, né, da boa vontade da Ana Vitória de conseguir responder vocês enquanto eu falo aqui, tá? Mas eu lembrei o nome, Herbalife. Então, suplementos que substituem refeição como Herbalife, Geonesse, todas essas empresas aí, né, que prometem resultados milagrosos através de suplementos alimentícios, cara, cai fora. Tipo, não indico. Pelo contrário, não só não indico, como contraindico. Eu acho que a maior perda de tempo e de dinheiro que uma pessoa pode ter é tentar ter mais saúde ou ter um emagrecimento através desses shakes que prometem substituir refeições, tá? Também são ricos em conservantes, corantes, uma série de aditivos químicos que no caso da síndrome do ovário policístico pode agravar a situação, pode agravar o caso, pode agravar os sintomas e piorar o tratamento dessa pessoa, tá? Agora, suplementos, quando a gente fala, né, em suplementos, a gente também tem os suplementos que são indicados para o tratamento da SOP, que inclusive são benéficos, como suplementos de vitamina D, ômega 3, coenzima Q10, enfim, existem vários suplementos nesse sentido que não só podem, como devem ser usados mediante orientação, obviamente, né, individual, pelas portadoras da SOP, porque vão atuar melhorando, né, o quadro metabólico, vão atuar melhorando a resistência à insulina, vão atuar melhorando a síndrome do ovário policístico e atuando no seu tratamento, tá? Então, a palavra suplementos deixa um campo muito aberto, né? Extremamente vago. Então, existem suplementos que são indicados, que são inclusive parte, né, do tratamento, mas a grande maioria dos suplementos alimentares, que são esses ricos em carboidratos, proteínas e etc., eu contraindico, tá bom? Vamos lá para a próxima. Ana Vitória, tu fica na live ou não? Comenta aqui pra mim, por favor. Pergunta da Ana. Qual hormônio está alterado quando temos escape menstrual? Tenho SOP e amo suas lives. Obrigada, Ana, por acompanhar. Espero que você esteja aí ao vivo. Hormônios que podem estar alterados em situações de escape menstrual podem ser vários, tá? Os mais normais, assim, os mais comuns de estarem alterados quando a mulher tem síndrome do ovário policístico e apresenta essa questão dos escapes e do ciclo menstrual irregular são os hormônios LH, FSH, progesterona, né, da parte ali do ciclo menstrual feminino realmente, e os hormônios andrógenos que podem estar aumentados na condição de síndrome do ovário policístico, testosterona e androstenediona, tá? Então esses são os mais comuns. Outros hormônios podem provocar isso? Podem. Então, o que acontece? Quando a gente fala em hormônio, parece muito simples, né? Tipo, o hormônio X atua na função tal, o hormônio Y atua na função tal. E, gente, não funciona assim. Hormônios têm efeito sobre outros hormônios. Então, um exemplo, assim, para vocês entenderem a dimensão do que é o nosso sistema hormonal. Uma pessoa com muito estresse, com altos níveis de estresse, libera muito de um hormônio chamado cortisol. E quando o cortisol está elevado, ele pode, por exemplo, aumentar a prolactina, que é um hormônio que teoricamente tem função de aumentar a produção de leite, né? Ele é muito elevado em mulheres que amamentam e mulheres na gestação e puerpério. Só que, olha só, o cortisol aumenta a prolactina. E aí, quando a prolactina aumenta, ela faz um outro efeito sobre a função do LH e do FSH, podendo impedir a ovulação de acontecer. Então, é muito complexo, né, a gente falar, tipo, que um hormônio tem uma função X ou uma função Y. Na verdade, eles apresentam funções variadas e também sempre vai interferir na função de vários outros hormônios. Então, o estresse pode aumentar a prolactina pode desregular o LH e FSH, impedindo a pessoa de ovular. É por isso que mulheres, né, que a gente fala que mulheres que ficam muito ansiosas ou que estão no nível alto de estresse podem apresentar dificuldade para engravidar, por exemplo. E isso é verdade. E não é porque ela tá noiada, porque ela tá, tipo, com aquilo na cabeça, não. É porque a situação de estresse interfere na produção e na utilização dos hormônios dessa pessoa. Então, para vocês verem, né, como isso é dinâmico. E qualquer hormônio pode acabar interferindo e causando escape, inclusive o aumento da prolactina pelo aumento do cortisol, por exemplo, né? Então, Ana, desculpa não, né, poder ser tão específica na tua resposta, mas são vários os hormônios que podem estar causando o escape menstrual. E aí o ideal é uma avaliação ginecológica, né, por um médico ginecologista,
e hormonal, né, uma avaliação dos seus hormônios para identificar quais são os hormônios que podem estar apresentando alteração e então tratar esses hormônios para que o ciclo volte a ficar regular, tá bom? Até, gente, um aumento da insulina, que é um hormônio que a gente produz quando a gente consome carboidrato, pode interferir no período menstrual, por exemplo, né? Acontece muito na mulher com SOP, porque aumenta a insulina, aumenta o quê? Testosterona. Testosterona, hormônio masculino, vai interferir no ciclo menstrual. Então, é algo, assim, bem complexo, né? E bem dinâmico, tá bom? Dá para melhorar o efeito colateral da metformina com alimentação? Comendo errado piora? Piora muito, Lai, muito. O que acontece? A metformina, gente, também conhecida como glifage, né? Tem gente que não associa, mas é praticamente a mesma coisa, só muda o nome comercial, a droga é a mesma. Metformina e glifage são medicamentos usados para o controle da glicose, né? São medicamentos antidiabéticos que atuam melhorando o controle da glicose através da utilização da insulina. E na mulher com síndrome do ovário policístico, ela acaba sendo muito passada nos casos de resistência à insulina, ou pelo menos assim deveria ser. Só que a metformina, ela tem um fator agressivo muito grande para o nosso intestino. Então, o que acontece? A pessoa, quando consome muito carboidrato, então ela foi indicada a usar metformina ou glifage, mas ela não melhorou a alimentação dela, ela não tá fazendo a dieta, ela não tá fazendo atividade física, né? Ela continuou com o padrão de vida e de alimentação que ela tinha, mas ela incluiu a metformina, por exemplo. O que vai acontecer? Vai sobrar muito carboidrato no intestino que não foi absorvido, até por efeito colateral do próprio medicamento. E esse carboidrato, ele pode fermentar, causando gases, e a metformina irrita a mucosa intestinal, causando uma inflamação. E aí essa inflamação pode causar o quê? Casos de diarreia, né? Além dos gases, a pessoa também tem muita diarreia. E com a diarreia, ela perde não só líquido, como também muitos nutrientes. Então, o efeito colateral da metformina ou do glifage, muitas vezes não compensa o efeito positivo da medicação. Porque a pessoa está usando metformina para diminuir, né, a quantidade de insulina e de glicose na corrente sanguínea. Só que ela está agredindo tanto o intestino, causando uma inflamação tão grande nesse órgão importantíssimo para a absorção nutricional, que muitos nutrientes passam a não serem absorvidos. Nutrientes esses que seriam fundamentais para o tratamento da síndrome do ovário policístico. E com a piora do quadro intestinal, que a gente chama de disbiose, a gente tem piora da resistência à insulina. Então, é muito comum a mulher com utilização de metformina e glifage não apresentar resultado nenhum. Às vezes a pessoa usa 3 meses, 6 meses, 1 ano, e quando repete o exame tem um resultado até pior do que tinha quando começou a medicação. E uma forma da gente aliviar, de repente, esses efeitos colaterais é fazer a dieta, né? É usar o medicamento realmente como a cereja do bolo e não como a parte principal ali da sobremesa, entende? Então, você tem que fazer a sua dieta, você tem que seguir um plano de exercícios físicos, tem que ter uma rotina saudável, tem que usar os chás, os suplementos, tudo que seria feito num tratamento não medicamentoso e usar o remédio realmente como forma só de completar esse tratamento e não deixar às custas do medicamento o efeito, porque senão pode ser que ele não tenha efeito e que talvez você até piore ao longo prazo, tá? Então, não existe muito como aliviar o efeito colateral do remédio, a não ser se você, né, realmente seguir a dieta. Tem pessoas que têm uma rotina saudável, que seguem um plano de atividade física, que fazem a dieta corretamente e ainda assim apresentam muitos gases, muito piriri, muita diarreia. Nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Realmente conversar com o médico para ser feita a suspensão ou a troca da medicação, tá bom? Pergunta da Aline, qual a causa dos ovários policísticos? O tratamento envolve alimentação saudável? Sim, Aline, o tratamento é praticamente alimentação saudável, né? A gente brinca que 90% do tratamento da SOP tá nas nossas escolhas alimentares e no nosso hábito alimentar. Mas o que causa é uma pergunta interessante, pouca gente me pergunta isso. E a resposta que eu tenho, assim, hoje em dia, que é a mais aceita, né, pelos especialistas e pelos pesquisadores, é que a síndrome do ovário policístico é uma doença genética, então ela é transmitida de mãe para filha. Mães, né, mulheres, óbvio, com síndrome do ovário policístico transmitiriam esse gene para as suas filhas meninas. E aí, sendo portadora desse gene, a menina desenvolveria a síndrome do ovário policístico de acordo com os fatores ambientais aos quais ela estaria exposta. A Aline tá ao vivo. Beijo, Aline!
Então, o que acontece? A SOP, então, seria uma doença genética transmitida de mãe para filha, mas a partir do momento que a mulher tem essa vulnerabilidade para o desenvolvimento da SOP, ou seja, a partir do momento que ela tem o gene, né, que favorece esse desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, ela pode desenvolver a SOP ou não, dependendo dos fatores ambientais, ou seja, da rotina que ela segue, do estilo de vida, da alimentação, da prática de atividades físicas e tudo mais. Então, o que a gente aceita hoje em dia é que uma mulher portadora da síndrome do ovário policístico pode passar anos da vida sem manifestar, mesmo sendo portadora do gene, por ter uma rotina saudável, por seguir uma alimentação saudável, né? Por ter um fator ambiental favorável ao não desenvolvimento. E aí, em algum momento da vida, por algum motivo, quando essa mulher descuida da alimentação ou passa um período de estresse muito grande, ela então desenvolveria os sintomas. É por isso que muitas mulheres são diagnosticadas no início da adolescência, mas muitas não são, né? Muitas são diagnosticadas já na fase adulta, tem mulher até que é diagnosticada depois dos 30 anos. Porque talvez ela tivesse essa suscetibilidade ao desenvolvimento da SOP, mas ela não tinha desenvolvido por não ter esse fator ambiental importante, tá? Então, a causa da síndrome do ovário policístico, então, hoje acredita-se ser genética, tá? E aí algumas pessoas desenvolvem ou não. E aí, falando da parte do desenvolvimento, né, tipo, da pessoa que desenvolve, que mecanismo seria esse que favoreceria a pessoa a desenvolver a SOP? Provavelmente um caso de disbiose, tá? Muitos pesquisadores acreditam que a SOP começa no nosso intestino. Então, a exposição a uma alimentação inadequada, ao alto consumo de carboidrato, ao baixo consumo de fibra, baixo consumo de água, estresse, poluição, agrotóxicos, né, fatores ambientais, agressores ambientais, favoreceria uma inflamação e uma descompensação do intestino, que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio dessa microbiota. E aí, com o intestino disbiótico, a gente desenvolve, então, a resistência à insulina. A partir da resistência à insulina, a gente começa a ter as alterações hormonais e, a partir daí, essas alterações, então, caracterizariam os sintomas da síndrome do ovário policístico. Tá? Então, essa é a explicação, né, a melhor explicação que a gente tem até hoje, a mais aceita, a mais utilizada, e que eu realmente acredito porque, né, estudando a síndrome do ovário policístico a fundo, é a que faz todo sentido. Então, a pessoa tem a carga genética, acaba exposta a fatores ambientais, isso agride o nosso intestino e essa agressão causa o desequilíbrio da microbiota, favorecendo, então, a resistência à insulina. A resistência à insulina aumenta os hormônios andrógenos, que são os hormônios masculinos, e traz os sintomas da síndrome do ovário policístico. Tá bom? Espero que você tenha entendido, Aline. Já que você tá ao vivo, né, a gente já pode até pedir feedback. Pergunta da Daya. Vamos lá. Como deve ser o cocô? Como saber se a desbiose está controlada? Né? Essa é uma pergunta. Daya, existe sim, tá? Um padrão, digamos, de fezes que seria o mais adequado ou mais buscado. E é um padrão onde as fezes, elas formam um único corpo, né? Então, em vez de você fazer várias bolinhas, por exemplo, ou fragmentos soltos, você forma, né, um único bolo realmente fecal. E a consistência dessas fezes tende a ser macia, ela não pode ser áspera ou seca demais, porque isso indica um caso de constipação. Assim como ela também não pode ser solta, né, e nem acompanhada de água, que caracteriza um caso de diarreia. Então, um cocô único, né, um formato único, uma esfera, uma massa única, macia e que não dói, que não machuca para ser evacuada. Só que ter esse cocô perfeito, né, bonito, ele não é indicativo de uma desbiose controlada necessariamente, tá? Ele é um fator positivo, é algo que a gente deve buscar, é algo que se você conseguiu chegar, deve comemorar, deve ficar feliz, mas a gente vai perceber a melhora da desbiose principalmente com diminuição de gases, diminuição do estufamento abdominal, né, daquela barriga inchada, enfim, do abdômen distendido, que é extremamente comum na síndrome do ovário policístico, tá? Quem tá aqui assistindo, comenta pra mim se identifica ou não com isso, né? Mulheres com síndrome do ovário policístico portadoras de disbiose, elas têm uma barriga que parece uma barriga de grávida, mesmo sem estarem grávidas. Então, mesmo quando a mulher é portadora da SOP e é magra, ela costuma ter a barriga um pouco mais pra frente do que seria o ideal. É como se ela tivesse realmente com uma barriga redondinha, durinha, né? Uma barriga estufadinha. Essa barriga estufadinha é um dos sintomas da desbiose, tá? E aí, essa desbiose, quando melhorada, né? Quando tratada, diminui essa sensação de barriga estufada, de barriga de grávida, tá? E essa barriga estufada, essa barriga dura, com gases,
ela tá presente tanto na mulher que é magra quanto na mulher que não é. Então, às vezes, a mulher tem sobrepeso e obesidade, tem acúmulo de gordura abdominal, que é própria da resistência à insulina, mas além disso, ainda tem a barriga inchada, ainda tem a barriga distendida, ainda sente o abdômen durinho e tal. Então, isso é indicativo da desbiose. E a gente só vai saber que a desbiose realmente está controlada e está melhorada quando esses sintomas melhorarem, tá? Então, é pela situação clínica da mulher, né? Pelos sintomas que ela traz, que a gente vai saber se o resultado tá satisfatório ou não. Tratar a SOP com alimentação demora para ter resultados? Pergunta da Rê. Rê, eu falo assim, eu normalmente peço para que a pessoa aguarde aí de 3 a 6 meses antes dela começar a se preocupar com uma falta de resultados, tá? Então, qual que é a realidade, né, de uma pessoa com síndrome do ovário policístico? Ela passou a vida comendo errado. Ela passou boa parte da vida tendo uma alta ingestão de carboidratos, de alimentos processados, industrializados, um alto consumo de adoçante. Se é uma mulher que tem histórico de sobrepeso, de obesidade, provavelmente ela passou boa parte da vida comendo alimentos diets, lights, na tentativa de perder peso. Talvez essa mulher já tenha usado remédio para emagrecer, que é um baita agressor do nosso intestino. Então, assim, muita coisa, né, aconteceu na vida dessa pessoa até ela ser diagnosticada e procurar um tratamento de verdade para a SOP. E a gente não consegue melhorar todos esses anos de agressão ao organismo com dias, né, de tratamento. Às vezes a pessoa entra, tipo, né, numa dieta, num padrão, assim, alimentar e fala, poxa, eu tô fazendo a dieta há 1 semana e eu não percebi diferença ainda no meu cabelo. Cara, não vai perceber, né? O cabelo, a pele, a unha, pro nosso organismo são supérfluos, né? É a última coisa que ele vai melhorar. Então, se ele tá, por exemplo, com uma carência de proteína, o último lugar que ele vai pôr proteína é o cabelo. Ele vai primeiro recuperar a célula muscular, ele vai primeiro reparar a célula danificada, ele vai primeiro recuperar, né, eliminar antioxidantes, aliás, os oxidantes através da ação dos antioxidantes, para depois, então, ele começar a se preocupar com essa parte estética. Então, realmente, para algumas pessoas isso demora. Nos grupos de desafios de 30 dias, as meninas costumam ter resultados bons em 30 dias. Mas assim, uma pessoa que entra no grupo com muita acne, ela dificilmente vai terminar o desafio com 0 acne. Ela vai notar uma melhora, ela vai notar que as acnes estão menos inflamadas, ela vai perceber que as acnes aparecem menos, ela tem menos acnes, ou que as acnes que aparecem se cicatrizam mais rapidamente, mas dificilmente ela vai ter uma pele como a minha, por exemplo, né? Sem nenhuma acne, nenhum cravo, nenhuma espinha, sem nada inflamado. Uma pessoa que entra no desafio com uma queda de cabelo muito agressiva, né, que entra com falhas no couro cabeludo, quando faz assim, né, tipo, a gente percebe, tipo, as falhas aqui, assim, na lateral, dificilmente ela vai perceber que o cabelo dela começou a crescer e as falhas sumiram. O que ela vai notar em 30 dias? Ela vai notar que o cabelo dela diminuiu a queda, de repente alguns fios começaram a nascer. Uma pessoa que entra, por exemplo, com muito pelo no rosto, não vai ter um pelo, né, um rosto lisinho assim. Ela vai começar a perceber que o pelo demora mais para crescer. Quando ela passa a lâmina ou tira com a pinça, demora mais para aquele pelo retornar. E é assim que os resultados começam a acontecer, tá? Então, em 30 dias, você já vê resultado. Mas ver esse resultado não quer dizer que você resolveu o problema, né? Não quer dizer que aquele problema está resolvido, que aquilo não existe mais, que aquilo não é mais um sintoma ou uma dificuldade para você. Agora, quem tá no programa de combate à SOP, por exemplo, que são 3 meses de duração, já começam a ter resultados mais firmes, né, que eu falo. Então, a pessoa que entrou, por exemplo, no programa com muita acne, ela termina o programa sem acne, né? Às vezes ela entrou no programa com muita falha no cabelo, com alopécia, ela termina com o cabelo crescendo, porque são 3 meses. Agora, tudo depende de pessoa para pessoa, tá? Tudo depende também de quanto a pessoa tá se esforçando para aquilo, né? Do quanto ela tá fazendo do que é proposto, de quanto ela tá seguindo o que é necessário. Depende muito, mas eu sempre falo que o nosso teto, digamos assim, seriam 6 meses, né? Então, se em 6 meses você tá fazendo o que precisa fazer e não tá tendo resultado, algo precisa ser investigado a fundo e alguma coisa precisa ser mudada nisso, tá bom? Mas eu acredito que não é algo que demora, né? Respondendo a pergunta, né? Você acha que demora? Eu acho que não, porque às vezes a gente fica, tipo, 10 anos da vida comendo errado e aí com 3 meses fazendo certo a gente já tem resultado. Então eu acredito que não demora não, tá? Eu acho que é um resultado rápido e muitas vezes é mais rápido do que o remédio, né? Se você for usar, por exemplo, um Aldactone, que é a espirulactona para queda de cabelo, ela costuma fazer efeito com 3 a 6 meses de uso, que é a mesma coisa da alimentação. Então não considero que seja um resultado lento, tá?
Pergunta, por que tratar a SOP com metformina? Eu acho que a pergunta tá errada, né? Por que não tratar com a metformina? Gente, eu falei um pouquinho no começo da live, pode ser que alguém tenha entrado depois e não tenha visto, mas a realidade é que a metformina ou glifage não trata a síndrome do ovário policístico, tá? A metformina ou glifage são medicamentos antidiabéticos usados para resistência à insulina. Então, elas podem compor um tratamento para SOP, fazendo com que a pessoa tenha menos resistência à insulina e, consequentemente, consiga ter o controle dos hormônios. Só que metformina e glifage não atuam sozinhos e também não fazem milagres. Então, se você usa metformina e não faz a dieta, por exemplo, você vai ter zero resultado. E é uma coisa que é até engraçado, né? Se você, por exemplo, não faz tratamento nenhum, tá? Você não faz tratamento nenhum. E aí você começa a fazer só dieta. Sem fazer atividade física, sem usar chá, suplemento fitoterápico, nada disso. Só dieta. Você vai ter algum resultado com isso? Com certeza. Se você estiver fazendo a dieta certa, né? A dieta adequada para o seu caso. Você vai ter resultado. Se você não estiver fazendo absolutamente nada de tratamento e começar a atividade física, você vai ter algum resultado com essa atividade física? Sem piorar a alimentação? Com certeza. Porque, querendo ou não, a atividade física vai ajudar na queima de gordura, no aumento da massa muscular, na mudança da composição corporal, controle do estresse, da ansiedade, do sono e tal. Então, você vai ter um benefício se você começar, sem mudar o padrão alimentar, fazer atividade física todo dia. Agora, se você não tá fazendo nada e começa a usar um medicamento, só ele vai trazer algum resultado? Não. Então, qual é a parte mais importante desse tratamento? A alimentação, a atividade física ou o medicamento? A alimentação e a atividade física. Porque o medicamento sozinho não tem efeito, ele não tem resultado. A metformina, a gente não compensa uma alimentação ruim. E eu vejo constantemente isso no consultório. A pessoa, quando tem a recomendação de usar metformina ou glifage, acha que é a libertação para que ela coma o que ela quiser comer, né? Que, já que agora eu tô usando remédio, então eu posso comer 3 pães franceses no café da manhã. Agora eu tô usando glifage, metformina, eu posso comer uma lasanha na hora do almoço e posso jantar uma pizza, por exemplo. Cara, a metformina e o glifage vão ter zero resultado, né? Não vão ter efeito nenhum, tá? Então, eu não recomendo que se use metformina e glifage como tratamento da SOP, a menos que seja como aliado de algo maior e com orientação profissional, né? Com orientação de um médico, tá bom? Vamos para mais uma. Como saber se eu estou menstruando ou tendo apenas sangramento? Moisiane, esse é um conteúdo do programa Ser Mãe, tá? Eu não vou te explicar aqui como que faz pra gente ter a diferença aí de menstruação, sangramento e etc, porque isso não é da minha área, tá? Não somos nós nutricionistas que estudamos e sabemos sobre isso. O pessoal que tá no programa Ser Mãe, que é aluna do programa, tem na plataforma aulas com outros profissionais, com médicos, com acupunturistas, com fitoterapêuticos, né, e etc. E uma das pessoas que dá aula para o programa Ser Mãe é uma instrutora do método de ovulação Billings, que estuda bastante essa questão do corpo feminino, né, das manifestações do organismo em relação à menstruação, sangramento e tudo mais. Então é ela quem fala, né, e explica como a gente faz para ter essa diferenciação entre menstruação e sangramento. O que eu posso trazer aqui para vocês como informação, sem falar bobagem, é que nem todo sangramento é menstruação, tá? Então, muita gente tem ciclos, né? Tem sangramentos mensais e não ovula. Então, isso quer dizer que ela não tá menstruando, ela só tá sangrando. Então, é por isso que a gente diferencia, é por isso que a gente fala, né? Que nem todo sangramento é menstruação, porque a menstruação só aconteceria, então, depois de uma ovulação, tá? Mas aí eu não vou te explicar aqui, porque realmente não é da minha área. E quem dá aula para as meninas do programa Ser Mãe sobre esse assunto não sou eu, tá bom? Falar nisso, gente, mês que vem tem inscrição do programa Ser Mãe, hein? O que consumir pré-treino e pós-treino para portadoras da SOP? Vamos lá. O que a gente come antes do treino, sendo portadora da SOP ou não? São alimentos que tenham energia, então são fontes de carboidrato, de preferência carboidratos complexos, né? Carboidratos de uma absorção mais lenta, carboidratos que não vão ter um pico de insulina, de glicose, consequentemente de insulina. E
De preferência acompanhados, né, por uma proteína ou por uma gordura que possa fazer a lentificação desse processo de absorção. Então, quando você come um carboidrato junto de uma proteína ou de uma gordura, você lentifica a absorção desse carboidrato e impede que seu corpo precise liberar muita insulina. Então, por exemplo, exemplos de pré-treino para uma mulher com síndrome do ovário policístico. Uma torrada integral ou um pão integral com ovo mexido, cozido ou omelete, um iogurte com uma granola, né, que seja feita de preferência em casa, sem adição de açúcar. Enfim, tem várias opções aí. Uma vitamina, por exemplo, de abacate, adoçada com mel ou com demerara, seriam excelentes opções para o pré-treino. Pós-treino da mulher com síndrome do ovário policístico, alto consumo de proteína, porque a proteína vai ajudar a gente a recuperar, né, a nossa célula muscular e também a hipertrofiar, que é um dos nossos objetivos. E essa proteína de preferência natural, né, carne, frango, peixe, ovo, para quem é vegetariano, vegano, alternativas de proteína vegetal, mas proteína vinda dos alimentos e não de suplementos, junto de um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, eu acho que o principal erro das mulheres, né, quando vai decidir o que vai comer antes e depois do treino, é priorizar somente a proteína depois do exercício. Então, mesmo para quem usa suplemento, para quem usa whey, por exemplo, às vezes toma whey isolado puro, né, diluído em água, sem mais nada além disso. E isso é bem ruim porque faz com que você nem sequer consiga absorver adequadamente a proteína que você está consumindo. Então, depois do treino é importante um carboidrato, e esse carboidrato não precisa ser absorvido de forma lenta, como o carboidrato do pré-treino. Se ele tiver um índice glicêmico maior, se ele for absorvido mais rapidamente, você vai conseguir ter uma hipertrofia melhor, uma recuperação celular melhor, e isso não vai afetar negativamente o seu tratamento, tá? E aí, no pós-treino, depende muito do horário que você treina, mas pode ter arroz, pode ter pão, pode ter macarrão, pode ter alguma massa, alguma coisa assim, tá? Decidir o que realmente vai compor uma refeição de pré-treino e pós-treino é extremamente individual. Então, só avaliando realmente sua rotina, seus horários, o dia que você treina, os horários que você faz atividade física, o momento do dia que você sente mais fome, eu conseguiria, então, compor, né, uma sugestão de refeição para você, de acordo com todas essas necessidades, certo? Então, gostando da live? Quero muitos corações aqui, se você tá gostando, hein, gente? Por favor, muitos corações para a Nutri ficar feliz e falar bastante. Queda de cabelo. Como vencer essa guerra? Já tomei chá de amora, faço atividade física e parei com as químicas. Dani, existem razões, várias razões pelas quais o nosso cabelo pode cair, né? Pode ser algo do fio, então algo físico, tipo do próprio cabelo, e pode ser algo metabólico, né? Que é algo que vem de dentro do nosso organismo. Quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, normalmente a razão pela qual o cabelo cai vai muito além da química, da progressiva, da tintura e etc. É algo que vem lá de dentro, né? E que faz o cabelo acabar caindo. Ter cuidados com o fio é muito importante. Então, cortar sempre, porque o cabelo muito longo pesa, pode enfraquecer a raiz, isso fazer o cabelo cair, diminuir a química, usar o shampoo e o condicionador adequado, tudo isso faz diferença e aí um profissional da área pode te indicar até muito melhor do que eu alguma alternativa. Agora, falando de síndrome do ovário policístico, a gente precisa descobrir qual é o hormônio andrógeno que está elevado causando essa queda de cabelo em você. Então, a gente tem que fazer realmente um diagnóstico, se é a testosterona, se é a androstenediona, se é a insulina, se de repente é a insulina que está aumentando a testosterona, e aí fazer uma dieta adequada para essas alterações específicas, tá? Chá de amora ajuda? Depende, só se o motivo for o aumento da testosterona. Chá de hortelã ajuda? Depende, só se o aumento for a de hidrotestosterona. Então, depende muito de qual é o hormônio que está elevado para você conseguir identificar qual é o melhor chá, qual é o melhor fitoterápico, ou qual é a melhor conduta nutricional para esse tratamento, tá bom? Vamos lá para mais uma. Alimentos para diminuir a prolactina, estando alta, influencia nos níveis de progesterona? Claro que influencia, tá? Eu falei um pouquinho da prolactina aqui no começo, né? O que pode causar aumento da prolactina? Estresse, aumento de cortisol, tá? E aí, quando o cortisol tá muito alto, o que acontece? Aumenta a prolactina. Com a prolactina alta, diminui LH e progesterona. Então, influencia, fazendo com que o endométrio não fique espesso o suficiente, e isso dificulta a implantação do embrião e também dificulta em relação à ovulação. Muitas mulheres não ovulam quando a prolactina tá alta. Existem alimentos que favorecem a diminuição direta da prolactina? Eu não conheço, assim, algo muito específico. Mas a gente pode atuar melhorando a razão pela qual a prolactina está alta.
Então, o controle do estresse ajuda, noites, né, de sono bem dormidas ajuda. A prolactina pode estar alta pelo aumento da dihidrotestosterona, que pode estar alta pela insulina. Então, a gente primeiro investiga o porquê essa prolactina dessa mulher tá alta, tá elevada, e aí faz uma conduta de ação para essa razão, para essa causa. Às vezes, gente, a gente tem uma mania de tratar só os sintomas, né? Pra tudo na vida. Então, por exemplo, a mulher tá com a prolactina alta, ela quer a todo custo diminuir a prolactina dela. Só que, cara, se você não descobre o porquê a sua prolactina tá alta, a chance de você conseguir reduzir e manter essa prolactina baixa é muito escassa, né? Não vai resolver a longo prazo. Ah, a pessoa tá com queda de cabelo e vai lá e usa minoxidil na raiz, por exemplo, né? Que é um estimulante de crescimento do fio. Se seu cabelo tá caindo porque a dihidrotestosterona tá alta, você pode tomar minoxidil via oral, que não vai resolver, entendeu? Não façam isso, tá, gente? Minoxidil não pode tomar. Mas eu tô dizendo assim, que você pode, tipo, colocar um vidro de minoxidil na cabeça, que o teu cabelo não vai crescer, porque o que tá impedindo o crescimento do fio e causando a queda não é algo tônico, não é algo físico, né, no couro cabeludo, é algo do seu corpo, dos seus hormônios. Então, em vez da gente tratar o sintoma que tá incomodando, a gente tem que procurar saber a causa desse sintoma. O que tá causando esse sintoma? Então, por exemplo, a mulher, clássico, né, tipo assim, exemplo clássico. A mulher tem SOP e tem, tipo, acúmulo de gordura na região abdominal. Ela até que é magra, né, tem um peso saudável, mas ela se incomoda muito com a pochete. Ela acha que a barriga dela é muito além do que deveria ser para a estética dela, para o corpo dela. Aí ela vai e usa criolipólise, massagem, drenagem, congelamento da célula, que é a criolipólise, né? Enfim, quem faz tratamento estético aí vai falando os nomes, porque não é muito a minha praia, eu não conheço muito. Mas eu sei que existem milhões de alternativas, né? Que prometem acabar com a redução aí da gordura abdominal. Cara, um desses tratamentos vai resolver? Um conjunto desses tratamentos vai resolver? Não. Porque a mulher tem aumento de gordura abdominal porque tem, talvez, resistência à insulina. É o principal motivo pelo qual a gordura se acumula mais no abdômen. Se ela não resolver a resistência à insulina, não adianta ela ficar combatendo a gordura no abdômen. Porque a gordura vai voltar, ela vai reaparecer, ela vai ressurgir, outra gordura vai chegar, entendeu? Então a gente tem que resolver o quê? A razão pela qual essa gordura está se acumulando. Se ela está se acumulando porque a pessoa tem resistência à insulina, se ela for fazer uma dieta com restrição de carboidrato, reduzindo os carboidratos corretos e não todos os carboidratos, nem exterminando os carboidratos, e tendo uma atividade física, por exemplo, ela reduz a resistência à insulina, consequentemente a gordura abdominal deixa de existir, né? Vai embora, vai seguir lá a vida dela. Outro exemplo clássico de mulher com SOP, ela tem pelo no rosto. Quem aí tem pelo no rosto, gente? Eu já tive barba. Eu não tive pelo, não. Eu tive barba mesmo. Tinha mais barba que meu marido, se for bobear. Era tudo aqui embaixo, nas laterais, na área do queixo. Tipo, meu rosto inteiro era repleto de pelo. E não era qualquer pelinho, não. Era aquele pelo grosso, escuro, que você passava a mão, sentia tudo áspero. Aí a pessoa vai e faz depilação a laser. Paga, sei lá, quantos R$1.000 no pacote de depilação a laser. Vai uma vez por mês lá fazer a depilação certinho e tal. Aí, acaba o pacote, ela fala que a depilação a laser é uma porcaria, que engana, que não serve pra nada, que os pelos todos voltaram. Vocês percebem o porquê eles voltaram? Porque em nenhum momento essa pessoa foi resolver a causa do pelo no rosto dela. Ela quis resolver o sintoma, ela quis resolver a consequência, né? E, gente, só resolver a consequência não basta, a gente tem que resolver a causa. Então, se o aumento do pelo no rosto é por conta do aumento da dihidrotestosterona, por exemplo, isso pode estar relacionado tanto ao aumento da própria testosterona como ao aumento até do colesterol, por uma alta ingestão de gordura saturada na dieta. Se a gente não resolve isso, o pelo vai continuar crescendo, independente do tipo de depilação que você faça. E aí você vai ter a sensação de que tá gastando dinheiro à toa. Então, gente, não vamos tratar os sintomas, não vamos tratar só os sintomas. Vamos tratar as causas e ter paciência para o nosso corpo fazer a partir dele e esses sintomas deixarem de acontecer. Combinado? Vamos lá, última pergunta de hoje. Ai, gente, tem tanta pergunta boa que é até difícil da gente escolher aqui. Ó, emendando o assunto que a gente estava falando agora, a pergunta da Mariana. Espirolactona cura o excesso de pelos? Só para ilustrar, eu vou escolher outra pergunta depois, mas só para ilustrar o que a gente estava acabando de falar. A espirolactona... Puffy! Gente, meu cachorro ficou doido aqui. Puffy!
Ó, o pessoal vai brigar com você, hein? Agora ele para. Então, ó, espirolactona é um medicamento que vai atuar no sintoma, né? Que seria o excesso de pelos ou a queda de cabelo. A espirolactona é até mais usada para queda de cabelo do que para excesso de pelos. Ele vai curar o problema? Não, porque a espirolactona não vai atuar melhorando o seu perfil hormonal. Ele não vai atuar fazendo o seu corpo produzir menos testosterona, menos dihidrotestosterona, menos hormônios andrógenos que estão elevados. Ele vai atuar única e exclusivamente diminuindo os receptores de testosterona do couro cabeludo. Por isso atua na queda de cabelo e inibindo o crescimento de pelos porque se liga ao receptor da testosterona impedindo ela de fazer efeito. Vocês gostaram, né, de eu brigar com o Puff? Ele é muito fofo, né? Vocês gostam dele também? Ele tá todo manhoso hoje. E aí todo mundo saiu, me deixou sozinho em casa pra eu poder fazer a live e ele tá, tipo, chamando a atenção, sabe? Mas enfim, gente, espirolactona não resolve, não cura excesso de pelos. A espirolactona é um medicamento antihipertensivo, tá? É um remédio para pressão, ele é um diurético e o efeito colateral do medicamento é diminuir receptores de testosterona, tá? E ele é um medicamento que deve ser levado muito a sério, gente, porque para as mulheres que são tentantes, por exemplo, se você engravidar usando espirolactona ou Dactone, o medicamento pode promover mutação genética no feto, causando feminilização de fetos masculinos, tá? Impedindo o correto crescimento e desenvolvimento do embrião do sexo masculino. Então, gente, é algo extremamente sério. A espirolactona não deve ser usada por conta, não deve ser usada à torta e à direito. Não indico que sejam usadas por tentantes. E olha que eu já vi médicos passando espirolactona para mulher tentante. Eu já vi mulher engravidando usando espirolactona, sofrendo um baita de um risco, sem a menor necessidade. Tentante, Paula, é a mulher que está tentando engravidar, tá? É aquela mulher que não está prevenindo uma gestação ou que realmente está tentando, está querendo engravidar e está, né, treinando para isso, tá bom? Então, espirolactona não cura excesso de pelos e ainda pode ser prejudicial. Ela vai atuar no sintoma, mas não na causa. Vamos lá. Qual o valor ideal da vitamina D para mulher com SOP? Pergunta interessante, Jéssica. Olha só, eu gosto das minhas pacientes com mais de 40, tá? Dizem as referências que acima de 30 já tá bom, mas a mulher com síndrome do ovário policístico apresenta uma tendência à carência de vitamina D. Então, eu acabo preferindo que a minha paciente tenha aí pelo menos 40 no exame e se for gestante 50, tá? Por quê? Baixa vitamina D, carência de vitamina D, atua piorando, inclusive, resistência à insulina. Então, às vezes, a mulher apresenta resistência à insulina, tem quadro de pré-diabetes, que começou com uma carência de vitamina D. Então, a gente acaba suplementando, eu, pelo menos, no consultório, a minha conduta é praticamente sempre suplementar, a menos que seja uma pessoa que realmente toma sol todo dia, tem os níveis super altos. Enfim, se você chega pra mim com um exame de 40... eu vou monitorar, né, no inverno para ver se diminui. Se você chega com um exame de 50, eu não vou suplementar. Agora, se tá abaixo de 40, via de regra eu suplemento mesmo que seja uma quantidade pequena por dia, tá? Mas pra gente manter os níveis e fazer a vitamina D atuar na melhora da resistência à insulina e, consequentemente, na melhora dos sintomas, tá bom? Gente, 1 hora aqui já, é que tem muita pergunta boa. Eu falo isso todo domingo, né? É sério, eu sei, mas eu vou tentar responder as outras perguntas no Stories, porque tem umas perguntas muito boas aqui. Depois dos 44 anos, é perigoso engravidar? Barbosa _Sandra. Sandra, olha só, quando a gente tem mais de 40 anos, eu não diria que é perigoso, tá, engravidar. A gente aumenta o risco para algumas coisas, né? Aumenta o risco de ter síndrome de Down no feto, de ter alguma síndrome, né, genética no embrião. Quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, ela já é naturalmente mais tendenciosa ou ela tem maior risco de apresentar pré-eclâmpsia, pré-diabetes, diabetes estacional. Então, assim, é uma gestação que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? É uma gestação que eu recomendo que, se for para acontecer, aconteça o quanto antes, pra gente realmente diminuir esses riscos e para diminuir a incidência de qualquer tipo de problema. A fertilidade da mulher, ela diminui com o passar dos anos, né? Então pode se tornar mais difícil de engravidar,
Mas hoje em dia a gente vê muita gestante, né, de 44, 45. Eu tenho uma no consultório de 46 anos que tá fazendo pré-natal comigo. O bebê já tá quase nascendo, ela não teve intercorrência nenhuma. A gente conseguiu controlar ela durante a gravidez toda, foi uma gravidez super saudável. Então, assim, tudo depende realmente do seu organismo, de como você está se preparando para isso, né, de como foram os seus últimos 10 anos aí. E também como vai ser o teu comportamento alimentar depois disso, tá? E uma coisa que é interessante, né, falando agora de fertilidade, muita gente acha que os homens não são interferidos pela idade. Você acha que a fertilidade masculina diminui com a idade? Ou você acha que é só a feminina? Coloca aqui nos comentários a sua opinião pra mim, que eu quero falar rapidinho sobre isso. E as outras perguntas, gente, que estão lá nos stories, eu vou tentar responder nos stories, tá? Eu prometo. Já faz quase uma hora que eu tô aqui, daqui a pouco o Instagram me tira do ar. Aí ele coloca uma contagem regressiva, assim, de segundos, e eu tenho que me despedir correndo e sair correndo. Bom, vamos lá. A fertilidade masculina também diminui com o passar dos anos, tá? A gente tem a fama de só a mulher ser prejudicada por isso, né? Só a mulher tem menos chance de engravidar com o passar dos anos, só a mulher tem um relógio biológico apitando, só a mulher tem que tomar cuidado. E, cara, isso não é verdade. A fertilidade masculina também diminui com o passar dos anos, porque conforme o homem vai ficando mais velho, ele tem menor produção de testosterona e ele tem maior produção de SHBG, que é o hormônio transportador, né, de hormônios sexuais. Então, homens mais velhos também sofrem com essa questão de serem menos férteis, tá? De terem menor tendência a engravidarem suas parceiras. Então, recado para as tentantes aí. Se você tá tentando engravidar, gente, reserva sua vaga no programa Ser Mãe pra gente cuidar não só da sua fertilidade, como também da fertilidade do seu parceiro, tá? Muita gente tem me perguntado a diferença do programa de combate à SOP e do programa Ser Mãe. Vocês querem que eu fale um pouquinho aqui, nesses 5 minutinhos que a gente ainda tem? Se vocês quiserem, eu consigo explicar aqui a diferença rapidinho. Lembrando que o programa de combate à SOP vai abrir inscrições essa semana. O grupo do WhatsApp já tá aberto. Eu tinha deixado, né, um stories, ele já deve ter saído, né, já tá com mais de 24 horas, mas eu vou fazer outro stories agora e vou deixar o link lá pra vocês irem pro grupo do WhatsApp. Quando vocês entrarem no grupo, não vai ter movimento nenhum lá, ninguém vai ter falado nada, vocês também não vão poder escrever, porque efetivamente a gente começa ele amanhã e ele vai durar só de segunda a quinta, porque na quinta vão ser abertas as inscrições. As inscrições acontecem somente nesse dia e aí a turma começa na segunda-feira que vem, que é dia 12, tá bom? O programa de combate à SOP, gente, diferença, né, do programa de combate à SOP e do programa Ser Mãe. O programa de combate à SOP, ele é para qualquer mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico e só para portadoras da SOP. Então, é para mulher que tem síndrome do ovário policístico e que tem qualquer objetivo em relação ao tratamento. Pode ser o objetivo de só controlar os hormônios, pode ser o objetivo de melhorar os padrões estéticos, né, a questão dos sintomas estéticos, pode ser o objetivo de engravidar, pode ser qualquer objetivo, desde que seja mulher e seja portadora da SOP. Lá a gente tem muita gente que engravida, obviamente, porque a partir do momento que você trata, você melhora a sua fertilidade e aí aumenta as chances, né, da fertilização acontecer, mas o objetivo do grupo não é ser um grupo de tentantes, tá? É um grupo para qualquer mulher que tem síndrome do ovário policístico. A turma 4, que terminou essa semana, tinha 160 alunas e a gente tem 14 gestantes. Então, vocês veem que é quase 10% do grupo. Foi um resultado muito bom e um grupo realmente que me deixou encantado, assim, com a motivação e o esforço que elas tiveram nesse período. O grupo Ser Mãe, o programa Ser Mãe, ele é para tentantes, independente se você tem síndrome do ovário policístico ou endometriose. Então, no programa de combate à SOP, a gente trata a SOP como um todo. A gente vai falar de tudo que envolve o tratamento da síndrome do ovário policístico, enquanto que no programa Ser Mãe a gente vai falar de tudo que envolve a fertilidade do casal. Então, o programa de combate à SOP, ele abrange somente a mulher. E o programa Ser Mãe abrange o casal. Então, se você quer um tratamento para o casal, para melhorar as chances da fertilidade do casal melhorar, né? Se é um casal de tentantes, o programa Ser Mãe, ele é melhor. Mas no programa Ser Mãe, eu não vou tratar só de síndrome do ovário policístico. Eu vou tratar de fertilidade. Então, ajuda a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ajuda muito a mulher que tem endometriose. A gente tem um módulo inteirinho sobre endometriose no programa, mas ele é focado na fertilidade. Então, tudo que é falado no programa Ser Mãe tem a ver com fertilidade. Exemplo, os dois programas têm um módulo sobre suplementos e fitoterápicos. No programa de combate à SOP, a gente fala de suplementos e fitoterápicos pro tratamento da SOP.
todos os possíveis e imaginários. Tem mais de 22 suplementos lá que a gente fala, que eu explico, que a gente, sabe, desmiuça os detalhes. No programa Ser Mãe eu falo de suplementos fitoterápicos que podem ser usados por tentantes. Então, essa é a diferença, tá? Os conteúdos, eles parecem, né? Então, um fala de suplemento fitoterápico, o outro também. Mas o foco, né, a abordagem deles é completamente diferente. E essa é a diferença, tá bom? Os programas, gente, tanto o programa de combate à SOP como o programa Ser Mãe, eles têm duração de 4 meses, tá? No cronograma novo, eles são cursos novos, tô regravando todas as aulas. A gente tá com mais de 60 aulas no programa de combate à SOP. E além dos conteúdos que você pode assistir em qualquer lugar, a qualquer momento, pelo celular, computador, iPad, não importa, você ainda tem um grupo de 4 meses no WhatsApp para tirar todas as dúvidas, para conversar comigo. Eu fico 100% do tempo no grupo. Você ainda tem o Rui como psicólogo e o Luiz como personal. Então, somos 3 profissionais no grupo para te acompanhar. E ainda tem acesso ao Diet Box, que é o nosso aplicativo, onde você consulta o seu plano alimentar, lista de substituições, receitas, lista de compras. Então é muito legal. É um programa realmente completíssimo para o tratamento da síndrome do ovário policístico. O valor dele, para quem tá perguntando, ele tem o valor de R$ 997, mas eu vou fazer um grupo de oferta, ou seja, quem estiver no grupo VIP do WhatsApp, que é esse grupo que eu falei, que começa amanhã, mas que já tá aberto para vocês entrarem, vai poder se inscrever com um descontaço. Então, vou fazer uma mega oferta de lançamento para essa nova turma, e quem estiver no grupo vai poder se inscrever a um custo bem menor do custo normal do programa, tá bom? Então, gente, é isso. Os recados foram dados. Grupo de 30 dias contra a SOP. A gente tá com 6 vagas só. 6 vagas, hein? E a gente ainda tá, ó, 1h50 da tarde. Então, para quem não tem como participar do programa de combate à SOP, ou para quem não tem, tipo, para quem tem zero conhecimento sobre síndrome do ovário policístico e quer começar pelo grupo de desafios, corre, faz agora mesmo tua inscrição. A gente vai encerrar com 50 vagas, então realmente falta muito pouco e talvez a gente não tenha vaga para esse programa até hoje à noite, tá? O link tá na minha bio, tá também no meu inbox, no meu direct, no meu stories, então se você tiver interesse nos 30 dias contra a SOP, corre, já garante a sua vaga, porque ele começa, eu faço o grupo hoje à noite, ele começa amanhã e as vagas são limitadas, tá bom? Gente, beijo! Fiquem com Deus. Até o nosso grupo VIP do WhatsApp ou então até o meu inbox, até o meu direct. E terça-feira a gente tem live e eu espero vocês. Até lá!